Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Máquina do Tempo, do autor H.G. Wells. A Máquina do Tempo é um dos grandes títulos de ficção científica da literatura, um dos mais famosos, e dos 4 mais famosos conhecidos do H.G. Wells, era o único que eu ainda não tinha lido, né? Eu fiz essa leitura, na verdade, em julho, o vídeo saiu um pouquinho depois. Foi uma leitura que eu fiz tanto para as minhas metas pessoais de ficção científica deste ano, quanto também para o Clube Nuvem Literária. Eu fui curadora do Clube Nuvem Literária da Ju Cirqueira, do Nuvem Literária, em julho, e a minha escolha para o clube então foi A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos, que foi para a votação e ganhou A Máquina do Tempo. Então também foi um livro que nós conversamos e discutimos no clube. Eu acabei demorando um pouquinho aqui para gravar no canal, mas aqui estou, vamos conversar sobre A Máquina do Tempo. Eu mencionei então que eu já li 4 livros desse autor, esse sendo o 4º. Eu comecei esse autor lendo A Ilha do Dr. Moreau, depois eu li A Guerra dos Mundos, depois O Homem Invisível e por fim A Máquina do Tempo. 4 títulos, como vocês percebem, extremamente famosos, que reverberam até hoje, que tem grande importância literária até hoje e que influenciou tanta coisa, né? Várias adaptações, inclusive. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 1895. E é uma história que o próprio autor explica, já estava em sua cabeça há um tempo, né? Foi a primeira grande história que fez sucesso, que ele publicou, foi o primeiro desses 4 livros que eu mencionei. Ele diz aqui, por exemplo, que a história brotou na mente do autor, ele menciona ele mesmo em terceira pessoa, nesse final aqui, que é bem interessante. Em discussões com outros estudantes nos laboratórios e nos debates do Royal College of Science, na década de 1880. Ele fala até uma coisa aqui interessante, que ele vinha poupando essa ideia há um tempo, para criar um livro em cima disso, mas que a necessidade o obrigou a explorá-la sem mais delongas. Então ele meio que teve que escrever, por exemplo, por questões financeiras, se eu não me engano, eu já tinha lido sobre isso. É um livro curto, né, razoavelmente curto, ele tem menos de 200 páginas, então ele não se demora muito em algumas explicações, e eu preciso dizer pra vocês que ele é um livro totalmente diferente do que eu imaginava, assim, totalmente mesmo, e que sim, eu acabei gostando bem mais do que eu esperava, porque de todos os livros do H.G. Wells eu acabei deixando esse por último. E por que será? Não porque eu achei que eu não fosse gostar, mas porque de todas as histórias foi a que menos me chamou a atenção. As outras tinham um apelo mais forte para mim do que A Máquina do Tempo, porém quando eu li eu vi que não era nada do que eu estava pensando. E uma das coisas que eu preciso dizer pra vocês é que ele é um livro com poucas interações. Então ele é um livro quase totalmente na cabeça, nos pensamentos desse cientista, não na cabeça assim, mas nas coisas que ele vai pensar e refletir ao longo de todo o livro. E ele começa então com esse grande cientista que apresenta sua invenção para um grupo de amigos, que seria a invenção da máquina do tempo, e é claro que ele é completamente meio que desacreditado, né? As pessoas acham que ele tá meio louco e que isso não é possível. E abrindo aqui uma pausa, esse livro é muito importante na literatura também, especialmente por isso, por essa questão da máquina do tempo. É dito que o autor inventou o termo da máquina do tempo, sabe? Algo tão importante que a gente pensa sobre até hoje, né? E reflete e cria histórias em cima. Existia a questão da viagem no tempo, já era explorada, mas até então, aqui em 1895, essa questão era explorada como uma pessoa era levada no tempo, sonhava com isso, enfim, não existia um controle em relação à viagem no tempo e passou a existir nessa questão da máquina, né? No controle do ser humano, do homem em cima de uma máquina, para ele poder ir e voltar ao seu bel prazer como ele bem quiser. Então, claro, aqui em sua essência o personagem viaja no tempo. Mas diferente também do que a gente espera, ele não viaja pouco no tempo não, ele viaja muito no tempo. Ele passa muitos e muitos anos, ele vai para o ano de 802.701. E lembramos, ele estava no século XIX, que já é bem diferente de hoje, né, da nossa realidade hoje. Então, algo também muito interessante, porque o autor, ao fazer isso, meio que se livrou, né, de ter essa questão das suas visões, previsões do futuro contestadas. Eu imagino que se ele tivesse colocado uma história assim, por exemplo, de 200 anos à frente, daqui a pouco chegaremos na época e invariavelmente haveria as comparações do que o H.G. Wells pensou e de como é a realidade. Mas, na verdade, isso também vai servir à história. Não é algo que foi colocado no livro para se livrar de uma possível comparação, de forma alguma, porque isso serve completamente ao que é abordado, ao âmago da história, já que é justamente por conta desse pulo tamanho no tempo de milhares e milhares de anos que o personagem vai ver a superfície, a face da Terra, as interações sociais, as interações entre seres completamente modificada. Ele, claro, é muito impactado
por aquela realidade que ele encontra, e como cientista ele vai criar várias especulações. Ele nos conta essas especulações. Assim que ele chega por lá, por exemplo, ele se questiona o que teria acontecido aos homens daquele tempo. E se a crueldade tivesse se transformado num culto entre eles, com medo do que ele poderia, claro, encontrar. E se nossa raça tivesse perdido a aparência humana e se tornado algo inumano, hostil e de poder esmagador? Minha edição é toda ilustrada, gente, dá todo um charme ao livro. Essa edição aqui que eu tenho é da Sumo, mas também tem uma edição ilustrada da Zaha. Ele encontra, sim, dois tipos de vida bem diferentes. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu acho que vai ser muito mais interessante se você conhecer e descobrir enquanto estiver lendo. Mas esses dois modos de vida deixam ele bastante balançado, assim, e impactado por a humanidade ter se tornado aquilo, sabe? Esse ser o futuro do que ele iria encontrar. E entra aqui aquela ideia, né? Porque a gente tem a mania, né? Todos nós, claro, temos o costume de pensar no futuro de anos e anos da frente como algo extremamente tecnológico. A gente pensa onde a gente vai estar daqui a um tempo e imagina tudo, né? De tudo. Carros voadores ou o hoverboard, né? De Volta para o Futuro, skates voadores, enfim, a gente imagina um futuro até, sei lá, dividido em outros planetas, até quem sabe de viagem no tempo, que é uma coisa que cientistas extremamente renomados, inclusive o próprio Stephen Hawking, extremamente famoso, enfim, vários cientistas já declararam ser algo sim possível. Não chegamos, claro, perto disso ainda, mas quem sabe. Então a gente imagina o futuro como algo assim totalmente diferente, mas de certa forma sempre muito avançado, muito cientificamente, né, desenvolvido ao extremo, já que nós tivemos um grande avanço científico em poucos anos, inclusive da época em que o autor escreveu o livro para hoje. E o personagem aqui do livro vai se deparar com algo bem diferente, sabe? E ele, claro, vai fazer várias suposições que nós vamos fazendo junto com o personagem, só que ele vai chegar a algumas conclusões muito perturbadoras. Muito mesmo, porque esses dois modos de vida que ele encontra são completamente diferentes e um se sente aterrorizado pelo outro. Ao mesmo tempo, esse outro que é constantemente aterrorizado, ele consegue viver de uma forma muito pacífica também. Algumas conclusões que o personagem chega estão erradas, ele próprio fala, né, como ele ia pensando nas hipóteses, o que eu acho sempre muito interessante em um livro de ficção científica, em um livro que apresenta uma proposta diferente, assim, de algo que aconteceu. Sempre questões que não têm uma explicação, que nós não sabemos, apresentadas em vários livros. Eu gosto que, mesmo que não haja uma explicação definitiva sobre aquilo, eu adoro quando os personagens pensam sobre aquilo e elaboram várias hipóteses, sabe? Abrindo esse parêntese aqui, muitas vezes eu não preciso de um fechamento, uma explicação 100% certa em determinadas histórias, mas eu preciso que os personagens elaborem hipóteses, porque eu acho essa parte muito interessante. Então, o personagem do livro vai fazer justamente isso. É muito, muito perturbadora. E ele é um livro que vai pensar muito sobre a humanidade, os seres humanos socialmente falando, e ele vai trazer, claro, várias críticas sociais no seu âmago, que era também algo que eu não esperava desse livro aqui. Essa característica social do livro, de pensar sobre classes sociais, sobre exploração, enfim, é algo muito importante no desenvolvimento da história e no que poderia ter acontecido quando ele vai fazer esse raciocínio dele. E quando a gente sabe um pouco mais sobre o H.G. Wells, que era alguém também engajado socialmente, eu até mencionei pra vocês isso no vídeo do Homem Invisível, né, que ele sempre foi alguém engajado socialmente. Ele sempre se envolveu também muito com a ciência, fez faculdade, acho que entre outras coisas, de zoologia, enfim. Eu falei um pouco mais sobre essa vida acadêmica, pessoal e engajada dele no vídeo do Homem Invisível. Até nos direitos das mulheres, ele chegou a falar sobre questões de gênero, e um dos livros, acho que o último livro que ele escreveu, serviu como base para os direitos humanos da ONU, para a criação de direitos humanos. Mas também é interessante que, por exemplo, ao final do livro, tem um prefácio da edição de 1931, já 30 anos depois que o livro foi publicado, e uma das coisas que ele menciona nesse prefácio, ele fala sobre a criação da escrita da máquina do tempo, enfim, da ideia, e ele menciona também que parece uma performance bastante amadora aos olhos do escritor, agora amadurecido, quando ele a relê, mas vai tão longe quanto ia naqueles dias sua visão filosófica sobre a evolução
evolução da humanidade. Ele diz que há um pessimismo ingênuo do seu retrato do futuro humano. Então ele próprio faz algumas críticas à visão que ele tinha, né? Ele meio que coloca como uma visão ingênua, um pessimismo ingênuo, e meio que esse pessimismo, né, nas relações sociais, na forma como os seres humanos interagiam, é algo presente em seus outros livros. A gente vê um pouco disso, ou talvez até muito disso, no Homem Invisível, que é um livro que vai falar muito sobre questões morais do homem em sociedade, sobre como muitas vezes o homem deturpa aquilo para o seu benefício próprio, né, há um egoísmo muito presente, e também na Ilha do Dr. Moreau, né, aí sim com muitas e muitas questões a serem discutidas sobre como os homens usam religião para controle social, também, claro, muito sobre a ética nos avanços científicos, até onde o homem pode ir, se ele deve ir, enfim, tem muitas questões interessantes a serem discutidas na Ilha do Dr. Moreau, que é um dos meus favoritos. Então havia muito desse seu senso crítico social nas suas histórias, e isso a gente vê bastante aqui, ainda que ao final ele fale, né, que ele foi ingênuo, um pessimismo ingênuo, ele menciona. O H.G. Wells é um excelente autor para quem quer começar a ler ficção científica, eu já disse isso várias vezes, especialmente porque ele é um autor sempre rápido de ler. Na introdução dessa edição tem algo muito engraçado, que é justamente uma comparação com o Júlio Verne, porque o Júlio Verne é sensacional, né? Eu adoro o Júlio Verne, mas os livros do Júlio Verne, completamente diferentes dos do H.G. Wells, desenvolvem muito o lado científico, eles explicam a ciência da coisa, sabe? O Júlio Verne tinha algumas críticas a fazer em relação ao H.G. Wells, né? É dito aqui, por exemplo, que Júlio Verne protestou com irritação contra a literatura de Wells, e ele mencionou, ele inventa. O H.G. Wells, na verdade, ele tinha essa questão da visão, ele era visionário, ele pensava na teoria de uma coisa, como a possibilidade de uma viagem no tempo, mas ele não se dá o trabalho de explicar como poderia ser feita uma viagem no tempo. Ele até menciona em linhas gerais, sabe? E o Júlio Verne, por outro lado, era mais pé no chão, né? Ele explicava ali a coisa, como acontecia. E por isso eu falo que é um livro maravilhoso pra quem tá começando a ler ficção científica, porque ele é rápido, ele não se demora em detalhes técnicos, nesses detalhes científicos, que é algo que eu também gosto, gente, adoro. Mas essa característica, né, da brevidade nesse lado pode agradar muita gente, especialmente pra quem tá começando no gênero. Então, pra resumir, uma coisa que eu falei lá no começo do vídeo é que é totalmente diferente do que eu imaginava, porque ele é um livro mais introspectivo. Ele mostra um personagem sozinho a maior parte do tempo, ainda que ele tenha sim relações, inclusive uma relação um pouco mais especial com uma personagem aqui na história, mas ele é um livro introspectivo em que o personagem está ali pensando, refletindo, raciocinando, e ele não tem exatamente essas interações que eu pensava, esses diálogos que eu pensava. Eu imaginava ele viajando e encontrando uma sociedade em que ele iria interagir ativamente, e não é isso que acontece. E tem essa problemática social aí no âmago da coisa que eu também não esperava. E o final mesmo desse livro, a última página, as últimas frases são muito impactantes. Eu acho um dos melhores finais. Eu tenho alguns finais favoritos de livros, como por exemplo, eu amo a última frase do Grande Gatsby, adoro como o livro é fechado. Na época do blog eu tinha feito um post só com finais de livros, sem spoilers, com frases assim finais, e em relação a tudo que a gente leu na história, essa frase final causa um grande impacto, e eu acho uma frase assim de grande impacto, sabe? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre A Máquina do Tempo. Tem vídeo aqui no canal de todos esses livros que eu mencionei do H.G. Wells. Alguns vídeos são mais antigos, eu gostaria de renová-los, mas estão todos no canal. Quero agora ler mais coisas do H.G. Wells, já estou de olho em algumas coisas. São das menos conhecidas, mas sim, temos outras coisas dele publicadas. Eu sei que tem até um box da Carambaia, né, que eu sempre fico de olho, mas eu acho ele meio caro, mas eu queria muito. Uma hora eu compro. Conta aqui embaixo o que você achou, se você quer ler ou se você já leu. Vamos trocar uma ideia nos comentários. E se gostou do vídeo, claro, não esquece de curtir, isso é bem importante. Se inscreve no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.